Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas com espíritas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria, mas é uma alegria imensa, de estar aqui com Arthur Quioro. Bem-vindo, meu querido. Eu vou passar para ti direto, porque eu sei que a tua agenda é uma monstra que está aí gritando. E tu te apresenta e a gente já começa. O prazer é meu, Suzana. Eu tenho acompanhado aí toda a tua trajetória, assisto várias das lives que você tem produzido, e para mim é um prazer estar com você. Meu nome é Ademar Arthur, né? Pois é, Então, tô só te chamando de Arthur, na esqueço o Ademar. universidade, no trabalho, todo mundo me chama de Arthur Quioro, né, que é o meu nome de dentro. No movimento espírita, os companheiros mais antigos do meu grupo me chamam de Ademarzinho, por causa do meu pai. Então, eu atendo por qualquer um dos dois sem nenhum problema, Legal. né? Sou espírita de nascimento. Meu avô conheceu a minha avó num centro espírita quando ele tinha Oi, que 19 anos, chegou querido! da Itália. Minha avó tinha 12 anos, também era espírita, Que uma lindo! família toda espírita, os filhos criados dentro do centro espírita, tem uma militância muito forte no movimento de mocidades, né, lá em São Paulo. Eu sou da cidade de Santos, ligado ao Centro Espírita Allan Kardec. É, atuo muito fortemente também na CEPA, né, na Associação Espírita Sim. Internacional, CEPA. Já fui vice-presidente, atualmente sou um assessor especial da nossa presidenta, Jacira Jacinto da Silva. Que é uma Tenho me querida. dedicado muito a estudar o espiritismo durante toda a minha vida, adoro, é uma das coisas que eu faço com muito prazer. Tenho escrito muito, menos do que eu queria, que eu gostaria, mas tenho vários livros publicados, faço palestras quando consigo ter tempo, né, atualmente, pela minha atividade profissional. Mas, assim, Sim. só para resumir, eu, além da minha forte vinculação com o movimento espírita, meu posicionamento como espírita kardecista, como o pessoal me chama, né? Sim. É, publicamente assumido. Eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, né? Atuo na área de pesquisa, na área de pós-graduação, de saúde coletiva. Eu sou da área de política, planejamento e gestão em saúde, né? Que é a área que a vida inteira eu me dedico. E tenho uma trajetória como gestor público. Eu fui secretário municipal de saúde de 2 cidades por 9 anos, fui diretor do Ministério da Saúde durante 2 anos e meio, depois fui ministro da Saúde durante 2 anos, e atualmente, voltando do meu pós-doutorado que eu fiz o ano passado no exterior, eu recebi um convite para assumir a presidência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é vinculada ao Ministério da Educação, e eu Sim. dirijo hoje, esse mapinha que vocês estão vendo aqui atrás, são os Sim. 41 hospitais universitários Ai, que federais lindo. que eu administro aqui de Brasília, onde eu estou Ai, que agora lindo. residindo, né? Sim. Trabalhando aí desde março desse ano. Tá bom? Acho Por que isso que essa isso é um agenda pouco. monstro tá aí Tem uma coisa que é gritando. muito importante também, né? Ah, É, sou casado com a com a Roseli, é uma Roseli. companheira que eu conheci desde pequenininha no meu centro, Ai, né? que Tenho lindo. 4 filhos Gostei, e que serei amor. vovô nos próximos dias, né? A minha primeira netinha está vindo aí, a Dora. Coisa linda, coisa linda. Que coisa bem bacana. Arthur, eu vou falar com a Roseli, viu? Ela já vai preparando o terreno para ela, porque ela vai ser a minha próxima convidada. Arthur, tem uma pergunta que eu faço muito para os convidados e para ti em especial, né, por causa de toda essa tua trajetória. Conta para gente como é que é ser espírita e ser da ciência, porque tu é um homem da ciência, né? Como é que tu consegue conciliar essas duas facetas tão bonitas, digamos assim, da tua vida? É muito interessante isso. Em vários momentos, eu tenho refletido um pouco sobre isso, né? Veja, é muito interessante porque eu comecei a minha trajetória exatamente lidando com o tema do espiritismo. Eu fazia residência em medicina preventiva, como médico, né, que eu sou, me formando Uhum. para ser um sanitarista. Eu sempre tive opção preferencial em termos de carreira de ser sanitarista, mas eu fiz junto um curso de especialização em homeopatia. E o meu TCC do curso de especialização é o tema do meu primeiro livro, Magnetismo, Vitalismo e o Pensamento de Kardec. Uau! E eu Olha desenvolvi aí. esse tema estudando magnetismo, estudando vitalismo, fazendo uma correlação entre o pensamento de Hahnemann, né, e Kardec, e
quando eu apresentei na Associação Paulista de Homeopatia, eu tinha muito receio de como é que isso ia ser recebido, né? E foi tão interessante que eu recebi, na época, um prêmio, o primeiro lugar da turma, por meu desempenho escolar, né, na especialização, mas principalmente por conta do meu TCC, né? Que depois foi publicado. Eu faço parte, sou membro fundador do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, o CPDOC, CPDOC. e ele é o primeiro livro que foi publicado pelo CPDOC, isso em 1996, né? Olha aí. Então, assim, a minha trajetória se confunde um pouco. Eu fui para essa área de política, planejamento e gestão. Então, eu estudo muito o cuidado, a organização dos sistemas de saúde, né? O trabalho em saúde, a organização do cuidado para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre fui fazendo uma espécie de aproximação dos temas. Por quê? Porque há uma dimensão no cuidado que não é só técnica científica. Sim. Né? Quando a gente olha o cuidado ele tem uma dimensão que é sistêmica, como os sistemas de saúde se organizam. Né? Vou dar um exemplo concreto. Se não houvesse o SUS, né, a resposta brasileira à pandemia teria sido ainda mais trágica do que foi, apesar de toda a dificuldade. O cuidado tem a ver com a organização da sociedade, uma sociedade que cuida melhor dos seus idosos, das suas crianças, que tem um salário mínimo decente, que tem educação, vai ter um nível de saúde diferente. O cuidado depende dos serviços, se os serviços funcionam melhor. Depende dos trabalhadores, das equipes. Um trabalhador que tem uma implicação, uma responsabilidade pelo cuidado maior, vai cuidar melhor. O cuidado tem uma dimensão que é familiar. A rede de pessoas da família, de amigos, não estou me referindo a parentes, mas essa rede de proteção. Você veja que o processo de envelhecimento tem forjado muito isso. Relações uniparentais, pessoas sozinhas, que têm uma dificuldade imensa, né, de acesso ao cuidado, porque a rede da família ela viabiliza muitas coisas no cuidado. Tem uma dimensão que é absolutamente pessoal, né? O modo de andar na vida, né? As pessoas, dependendo de como se dimensão humana, o valor, né, que né, dão à sua saúde, à sua vida, tal, é diferencial. E eu, por exemplo, faço essa discussão trazendo um sétimo elemento nessa conversa, que é a dimensão espiritual. Eu digo o seguinte, olha, que lindo isso. A dimensão da espiritualidade. Então, eu tenho produzido, eu tenho escrito sobre isso, eu tenho livro publicado, eu tenho artigos que eu tenho trazido. Então, mas eu não trago como uma coisa assim, olha, esse é um pensamento do campo da religião, é um pensamento do campo da espiritualidade. Eu trago como uma contribuição, por quê? Porque é impossível, dado os sistemas de crença, dado a maneira com que as pessoas vivem a espiritualidade, não a religião, mas a espiritualidade, desconsiderar isso. Vou te dar um exemplo. Tem num dos capítulos de livro que eu escrevi, até um livro organizado pelo Signati, o nosso companheiro lá da Universidade Federal de Goiás, da PUC de Goiás. Eu já conversei com ele aqui. E eu abri um congresso de ciências da religião trazendo exatamente essa visão. E aí, assim, tem dados muito interessantes. Suzana, as pessoas que vivem a espiritualidade têm uma taxa de mortalidade muito menor. O governo americano fez um estudo para estudar essa história. E as conclusões são fantásticas. Os epidemiologistas que fizeram a revisão sistemática da literatura e tal, chegam a uma conclusão de que assim, esse negócio da espiritualidade não interfere em nada. Só que identificaram que 30% tem uma taxa de mortalidade menor. Eu falei, pô, se isso não significa nada, né? Agora, é claro que isso depende muito de como as pessoas vivem a espiritualidade. Porque, veja bem, há uma dimensão, um sentido para a vida, a crença de que a vida tem um valor intrínseco, de que ela continua depois da morte e que vivê-la de maneira mais equilibrada é importante, etc., ela produz uma atitude em relação à saúde diferenciada. Ao mesmo tempo, as pessoas que veem essa dimensão, por exemplo, substituindo as práticas de saúde científicas, ou adotando procedimentos ou práticas que são contrárias ao cuidado em saúde, ela, em vez de ajudar, ela passa a ser negativa. Então, assim, a espiritualidade pode ter uma dimensão tanto que é positiva quanto que é negativa. Sim. Vai depender demais. Sem fundamentalismo, né? Sem fanatismo. Sim. É a coisa do ser humano integral, né, Arthur? Isso. A coisa de que não somos só o corpo físico, não somos só... Isso é tão bonito. Tem até uns estudos interessantes do pessoal da USP também. Isso.
que se Agora, debruçar. veja, deixa eu só acrescentar uma coisa assim. Ah, Eu vejo muitos espíritas imaginar o seguinte, que a ciência objetivamente vai chegar onde o espiritismo já chegou, né? Eu é, acho que isso é de uma arrogância, de uma prepotência bobagem, intelectual, bobagem. né? Porque, veja, o objeto da ciência não é o espírito, Exatamente. tá? Então, assim, há produção de conhecimento científico que tangenciam aspectos que a filosofia espírita, que a ciência espírita também toma como coisa. O espiritismo toma fundamentalmente como campo de investigação a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? A ciência não toma isso como seu objeto de investigação, né? Então, assim, alguns ramos do conhecimento, né? Então, quando a psiquiatria, quando a psicologia, quando a biologia, quando a neuropsiquiatria e tal, começam a ter abordagens que tangenciam, Uhum. elas podem chegar perto. Agora, tanto é verdade que a produção científica que trata do espiritismo hoje, que é mais volumosa, é das ciências humanas, das chamadas ciências sociais. É Sim, estudar o espiritismo como um movimento social. exatamente. Aí você tem na Sociologia, antropologia, nas antropologia. ciências da religião, na sociologia. Então, é muito mais o movimento espírita, ou seja, o movimento de pessoas que se articulam em torno de um conjunto de ideias, de práticas, de modos de se posicionar no mundo, que é tomado como objeto de conhecimento. As pessoas falam, isso é científico, isso é ciência também, né? Porque Sim, é um modo de produção de exatamente. As conhecimento humanas, muito importante. ciências humanas, exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente não precisa ter essa necessidade de ficar querendo que a ciência tradicional, a ciência de pesquisa, ah, fique o tempo todo olhando para nós. Sabe, Existem o problema, Suzana, é outras. quando as pessoas têm uma convicção que ela é fundamentalista. Então, assim, eu sou Uhum, dono da verdade. sim, Então, assim, a ciência tem que vir a comprovar aquilo que eu já disse, é né? uma É muito bobagem. interessante porque assim, é uma certa leitura absolutamente contraditória com a introdução da Gênese, né? Eu acho que Sim, aquele texto é genial do Kardec, também porque gosto muito. ele assenta os fundamentos de uma epistemologia espírita, né? Ou seja, de uma forma de produção de conhecimento. Ou seja, a verdade não está dada, o conhecimento é progressivo, o E nós conhecimento é podemos mudar. esforço, Uhum. são novas perguntas. Então, assim, eu gosto muito de dizer o seguinte, que o Espiritismo traz poucas respostas e abre a filosofia espírita, e produz muito mais perguntas. E é fundamental, porque nós só avançamos intelectual e moralmente se nós nos dermos ao direito de termos mais dúvidas do que respostas, né? A assertividade, né, ela não pode ser confundida com a arrogância da Uhum. propriedade da verdade. Exatamente, exatamente. Muitas coisas precisam ser mudadas, assim, sabe, trazidas para um pouco mais de realidade. Eu creio nisso também. Aquele livro que vocês no CPDOC produziram sobre a mediunidade, o processo mediúnico, eu fiz vários vídeos estudando aquele livro. Foi sensacional. Agora eu estou aqui de frente para um dos autores, o que organizou, para cumprimentar. Trabalho maravilhoso. Um trabalho que, como tu disse, ele não encerra o assunto, ele abre possibilidades, abre perguntas e sensacional. O trabalho de vocês é muito, muito bonito, viu? Aí de Santos e É muito então de interessante, parabéns. porque esse livro foi produzido no momento em que a gente estava fazendo a transição da mocidade, né? Todos nós ali, eu era médico, já recém-formado, alguns colegas, os outros todos eram engenheiros do nosso grupo, nós éramos do grupo de pesquisas científicas Ernesto Bozano, né? Olha aí que Formado por bonito. egresso da nossa mocidade espírita, já vivendo o centro, e aí assim, a gente literalmente passa Bom, primeiro nós estudamos muito, nós passamos um ano assim, Que já legal. tínhamos uma boa base, uma boa formação espírita, nós passamos muito tempo estudando. O livro dos médios a fundo, a obra É muito Francisco embasado do o Chico livro. Xavier, os livros que envolviam mediunidade e tal. E a gente foi produzindo muitas perguntas. E a gente Sim, resolveu dizer assim, olha, nós precisamos reproduzir o método, né? Quer dizer, claro. produzir novas perguntas, dialogar tal. E nós passamos mergulhando durante anos. Na época ainda não tinha os mesmos recursos, mas nós gravávamos, Não tinha transcrevemos. Eu passava os internet, meus né, com plantões, eu ia essa. dar plantão
né? Ficava com o gravadorzinho, com o fone, e em qualquer intervalo transcrevia as fitas dos meus colegas também, e nós produzimos um material muito legal. E esse livro, Muito legal. Processo de Comunicação Mediúnica, né, ele é, vamos dizer assim, a síntese da análise que nós produzimos a partir desse diálogo com os espíritos, com diferentes médiuns, sobre tentando entender de maneira mais adequada os mecanismos da mediunidade. E é muito interessante. Por quê? Porque naturaliza muito, na medida em que a gente parte Desmistifica. de um pressuposto de que, acima de tudo, mediunidade é transmissão mente a mente, de emoções, de Exato. sentimentos, de ideias, né, entre uma individualidade desencarnada com uma individualidade encarnada, né? E Uhum, isso desmistifica, em grande parte, uhum, essa ideia de mediunato, né? Essa uhum. ideia que proporcionou entre nós um tema que eu vou retomar no livro que nós publicamos agora e que está disponível é um e-book, né, da coleção Livre Pensar, que eu escrevi junto com a Yolanda, Yolanda do CIMA, da Venezuela, né? Nós escrevemos um livro em que eu vou provocar um pouco essa história, né? A necessidade de Sim. produzir médiums popstar. Vejam, Uhum. quem foram Nós os médiums que aqui. trabalharam com Kardec? Eram pessoas Exatamente. anônimas, eram pessoas simples, né? Eram pessoas que se colocavam como intermediários e não como os protagonistas da obra. Aqui, a gente usa o médium como argumento de fé. Ah, foi o médium X, então é verdade. E esquece a essência da Uhum. comunicação, né? A essência da mensagem, a análise crítica daquele conjunto de conhecimentos, de aportes, que também são condicionadas pelaquilo que aquelas entidades que conversam com a gente foram e fundamentalmente são nesse momento. Porque os nossos condicionamentos mentais não, não são superados pelo fato de desencarnarmos e estar vivendo agora no mundo dos espíritos. Eles continuam sendo exatamente aquilo que o Kardec descobriu logo no começo da sua investigação, Uhum. né? Pessoas com seus conceitos, preconceitos, ideias, limitações, né? E que não Só deixa de tem ser o uma corpo forma de físico. produção de conhecimento Uhum. muito legal, né? Muito importante. Muito legal, muito legal. E uma linguagem tranquila, uma linguagem, sabe, clara, sem nenhum tipo de termos que a pessoa que está lendo e estudando possa pensar, oh meu Deus, o que que é isso? Não é Não, uma linguagem de iniciados, sabe? Eu, não. eu falando ainda sobre, porque eu sou fã daquele livro, eu faço a maior propaganda daquele livro aqui no canal. Mas olha, nós estamos vivendo tempos complicados e interessantes, na verdade, né? No movimento espírita. O surgimento desse movimento autoproclamado como espíritas progressistas pode parecer meio redundante, mas foi necessário, né? Devido a tudo que a gente viveu nos últimos anos, e a produção de conhecimento que está acontecendo, Arthur. Eu estou controlando aqui o tempo, daí eu te dou um toquezinho quando der Tranquilo. os 30 minutos. E muita produção de conhecimento, uma literatura bacana sendo produzida. O que tu me diz disso, dessa efervescência toda, tanto para o lado, né, estranho, assim, mais negativo, que foi digamos assim, a adesão, né, de muitas lideranças ao lado obscuro da força, e essa efervescência toda intelectual e... Veja, eu considero o Espiritismo uma filosofia libertadora, profundamente comprometida com a justiça social, com a solidariedade, com a liberdade, ainda que o Kardec não tenha tratado com isso, essencialmente com a democracia, que ainda é o melhor sistema, né, social que a gente foi capaz de inventar, né? Sim. Eu acho que o Espiritismo não consegue, os fundamentos espíritas não podem validar ódio, desigualdade, autoritarismo, repressão, ignorância, né? O Espiritismo é fundamentalmente um chamado à libertação do espírito, né? Não há possibilidade de progresso individual, isolado, né? Eu me converto ao espiritismo e a partir daí eu vou conquistar o meu lugar no céu. Eu costumo brincar que antigamente a gente falava BNH, os mais antigos sabem o que é o BNH. A galera Sim. mais nova a gente fala assim, tem muita gente que espera fazer qualquer caridade, que tenha pobre para ele fazer caridade, para ele conquistar o Minha Casa Minha Vida lá no nosso lar, né? É o Minha Casa Boa. Minha Vida espiritual.
Eu acho assim, Exatamente. isso uma visão mesquinha, né? Sim, A gente tem infantil que até. lutar para ter um Uhum, mundo sem desigualdade social, né? exatamente. E aí tem muita gente que diz, mas e aí como é que eu vou fazer caridade? Não consegue entender, né? A essência das relações humanas. As pessoas, aliás, não conseguiram entender, inclusive, que conforme a gente for resolvendo os problemas da desigualdade social, nós vamos ser chamados cada vez mais a conviver com outros dramas, né? Exato. Vou dar um exemplo: o envelhecimento que a gente está vivendo em ritmo aceleradíssimo da nossa população, em escala planetária, né? Isso exige a produção de redes de cuidado, voltando lá ao meu tema de investigação, mas que tem Aham. tudo a ver com a gente que é espírita, né? Redes de cuidado capazes de produzir redes de solidariedade que façam com que as pessoas tenham a possibilidade de viver com dignidade, Uhum. inclusive nos momentos da vida em que o andar dela na vida fica comprometido pelas suas deficiências, pelas suas limitações, que o processo, o ciclo natural da vida impõe, né? Então, assim, Uhum. eu não consigo conceber, né, um espírita genuinamente kardecista, que seja um livre pensador, que seja alguém conectado com o mundo, né, que seja capaz de justificar sistemas autoritários, que Também. seja capaz de justificar machismo, homofobia, preconceito racial, a perpetuação dessa lógica da desigualdade e, em particular, a defesa de um sistema econômico que é produtor de ódio, de divisão, de uma meritocracia que não tem nada a ver de meritocracia, que é um sistema ideológico para justificar a desigualdade e a exploração, né, de poucos sobre muitos. Então, assim, ou a gente compreende, né, que a nossa função, até em sendo espírita, dá uma dinâmica muito mais interessante, porque ela traz uma dinâmica dialética de Sim. compreensão do mundo, dos desafios, né, de que nós não temos apenas um ciclo encarnatório para resolver os nossos É. problemas, mas que não é tarefa inadiável, né? Essa história de que o futuro está dado, o futuro está para ser construído, né? Nós seremos no futuro aquilo que a gente fizer hoje. Então, assim, eu vejo, né, a filosofia espírita como uma potente contribuição, de fato, para o progresso da humanidade, em particular ao fornecer uma nova concepção de Deus, né? E assim, fundamentalmente a partir do conceito de imortalidade da alma, de evolução infinita, mas uma evolução e uma imortalidade absolutamente comprometida com a transformação da realidade que a gente vive. Eu gosto muito de uma expressão do Herculano Pires, quando ele diz assim: nós somos co-construtores do universo, Uhum. certo? É assim, da lei da natureza o nosso papel de agir sobre o mundo, agir sobre a sociedade, agir em todos os sentidos para produzir esse progresso individual e coletivo, né? E a felicidade, o enfrentamento desse quadro de violência, de iniquidade, né? Ele diretamente relacionado à nossa capacidade de intervir sobre a realidade que a gente vive. É como eu Exatamente. penso assim. Agora, eu Exatamente. compreendo também que as pessoas tendem, pela lei de afinidade, né, a se aglutinarem pelos seus sistemas de pensamento, né? E é inacreditável que as pessoas, inclusive parlamentares, né, a partir, se dizendo espíritas, são capazes de tentar justificar, né, as teorias mais esdrúxulas, mais indefensáveis, né? Não, nem me Eu fale. sou obrigado a respeitar, eu não tenho como, como eu disse, eu não posso ser dono da verdade, mas eu não consigo me conformar com essa. Acho que o Não, não. espiritismo é libertador, jamais pode justificar qualquer sistema opressivo, qualquer Exatamente. forma de retrocesso. Nesse sentido, ele é progressista. Ele é É uma doutrina progressista, exatamente. profundamente progressista. Por isso que eu sempre eu digo, né? Pode parecer uma redundância esse movimento se autodenominar progressista, porque o Espiritismo é uma doutrina progressista, naturalmente, né? Progressivo, progressista. Mas ele foi mudado e ele foi moldado aqui por uma linha de pensamento muito conservadora no Brasil, que parece que essa bolha está sendo furadinha por nós, né? Por nós, por esses que meio que se Olha, rebelaram. eu venho de um movimento de ideias, né? Eu venho do epicentro, que é o chamado Grupo de Santos, né? Assumidamente, sou Sim, santista, nasci ali, né?
um movimento liderado pelo meu sogro, Egídio Regis, pelo Jaci, Que pelo legal. querido companheiro, todos eles já desencarnados, com exceção do meu sogro, Zé Rodrigues, né? Gente muito comprometida com o espiritismo, etc., mas que foi sempre muito inconformado com esse conservadorismo reinante. Uhum. E a gente imaginava, num certo momento, que nós éramos uma força isolada, né? É, e eu, particularmente, sempre me neguei a entrar em embate. Eu não quero convencer ninguém. Eu acho que essas pessoas estão Sim, é, acham que o espiritismo é uma religião, um sistema de crença fechado, etc. E naquele momento da vida faz sentido para ele, que ele seja feliz, né? Mas exato. assim, não me queira me convencer, não queira hegemonicamente me Tá, subjugar, aham, dizendo que essa sim. é a única forma de colocar. Então eu respeito muito e acho que é importante, né? Porque não há sistema filosófico, não há ciência que possa ser dominada, né? E produz uma única versão, uma única forma de entendimento. Agora, o que a gente foi vendo no movimento primeiro de mocidades, depois através do CPDOC, depois quando a gente foi conhecendo a CEPA, né? Depois quando a CEPA se transformou de fato numa associação internacional, depois contactando com outros grupos, né? De jovens, de pensadores espíritas, de gente que está no mundo das redes sociais, etc., em coletivos, etc., é que esse sistema castador, né? Que pensa, por exemplo, a reencarnação como castigo e punição, pensa o espiritismo como um sistema reprodutor da desigualdade, justificador da desigualdade, ele é absolutamente rechaçado pelos que de fato estudam a fundo o espiritismo. Então, isso vai produzindo uma rede, né? Sim. Uma rede de afetos, uma rede de possibilidades de trocas, de conhecimento, de estudo, de práticas, né? Que vai rompendo progressivamente esse sistema hegemônico, né? Que é típico das religiões. A religião é um sistema de dominação, né? Que foi se transformando no Brasil na corrente majoritária e que agora vai vazando, né? Mas que eu acho que não tem nenhum problema de conviver respeitosamente. Eu não sou Sim. daqueles que estou disposto a fazer uma cruzada, gastar o meu tempo Não. desrespeitando companheiros que também se dizem espíritas, que são espíritas, mas que a partir daí fazem uma leitura. Eu brinco, né? São espiritólicos, são, enfim, um Sim. monte de coisa, porque fazem uma fusão, né? E eu acho que é absolutamente tranquilo de conviver com isso, até porque, se de fato a nossa filosofia aponta para valores e conceitos universais, ninguém é proprietário deles, né? E Exato. assim, imaginar que todo mundo, todas as crenças, todas as culturas, genuinamente serão espíritas kardecistas com o racionalismo do Kardec do século XIX, etc., etc., é não conseguir conectar com o que é o mundo, muito menos o mundo do século XXI. Exato, exato. Não, não, não precisamos ter nenhum tipo de pretensão. Eu acho que o fato de estarmos curando, criando espaços, né, abrindo espaços nessa grande bolha que perdurou o século XX todo e entrando o século XXI, eu acho que já é uma grande coisa. Que estamos arejando um pouco as conversas, os debates e colocando assuntos em pauta, né? Assuntos importantes. Como tu disse, coisas da sociologia, da antropologia, estamos trazendo isso agora para o debate espírita. E Sabe, eu vou te dar um exemplo, né? ah, Eu fui criado eu acho que quase todos nós somos espíritas há muito tempo. Eu vou fazer agora 60 anos, né? E sou, como eu disse, sou espírita de nascimento, nasci dentro do centro espírita e tal, né? Tem muito preconceito em relação, por exemplo, à Umbanda, né? uhum. Que é, vamos dizer assim, uma derivação do Uma irmã, espiritismo uma irmã. com todo uma contextualização histórica, social e etc., mas que reflete demais o racismo estrutural que tem a nossa sociedade, Sim, sim, né? Olhem a maioria dos centros espíritas e vejam a quantidade de negros e negras. sim. Ele continua sendo um movimento de classe média, de gente branca, tá certo? Uhum. E aí reflete uma dimensão conservadora, né? É, um país como o nosso, né? Aí nós temos que ver o seguinte: qual é a contribuição que o espiritismo tem a dar? É só para os bancos de classe média poderem almejar a sua vaga lá no plano espiritual, como eu brinquei, né?
comprar sua casinha, prestações de bônus hora no Minha Casa Minha Vida? É esse o objetivo? Ou é, de fato, uma contribuição, inclusive para as outras áreas de conhecimento? Uhum. Né? Exato. Olha o que o Espiritismo tem a contribuir com a psiquiatria, com a psicologia, né, com a física, com as ciências humanas, com Com a todas essas coisas. É filosofia, uma contribuição objetiva. Agora, a gente quer esperar as outras ciências chegar onde a gente está e deixa de dar a nossa contribuição. E a nossa contribuição fundamental é a nossa visão do espírito imortal, a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução infinita e o nosso papel como co-construtores do universo, produzindo justiça, produzindo solidariedade, produzindo o conhecimento, o amor pela liberdade, assim, o valor que é a liberdade, mas uma liberdade que seja de fato de todos, e não só daqueles que são sim, possuidores dos bens de produção, não só aqueles que sim. são detentores do poder, uma liberdade para todos, né? Para que cada espírito reencarnado possa, de fato, construir o seu projeto individual e coletivo de evolução. Só a tarefa Exatamente. coletiva. Uma tarefa É isso que o coletiva. Espiritismo me impulsiona, tá certo? Como filosofia. Eu não consigo me pensar como médico, como professor, como gestor público, que não seja No pautado, coletivo. né, por esses valores. É isso, por exemplo, que me implica em pensar a dimensão ética. Né? As pessoas dizem, a partir de que valores? São os valores que o Espiritismo me trouxe, que são valores universais. O Uhum. respeito, a solidariedade, a justiça, a Exatamente. democracia. A democracia, exatamente, no coletivo, né? No coletivo. Porque sair um pouco dessa coisa de reforma íntima, numa caverninha individual ali, e olhar que Não, nós temos uma sociedade para reformar, nós temos não, estruturas para reformar. é uma transformação de fachada, porque ela é Sim, incapaz. Eu vou dar um exemplo é concreto. Eu egoísta. milito há muito tempo na área, né, da saúde coletiva, da saúde pública, e um dos temas que a gente mais trabalha é o tema do uso abusivo de álcool e outras drogas. E Uhum. eu sempre digo o seguinte: uma coisa é tirar a pessoa e internar dentro de um hospital, dentro de uma comunidade terapêutica. Fica um ano afastado das drogas, né? Aí fica ali, né? Fazendo todo o trabalho de recuperação em abstinência, etc, etc. Só que aí ele volta para a mesma droga de vida, para as mesmas relações humanas destruídas, desestruturadas, para a mesma falta de oportunidade de produção como um ser, o trabalho, a educação, etc. Tal. Ou seja, se esse problema do enfrentamento da dependência química não for produzido em sociedade, Sim, é, na construção de relações humanas, relações familiares, relações profissionais, num novo projeto de vida, você jamais rompe esse círculo. Né? exato. Por quê? Porque a dependência química é muito. Então, é fundamental apostar no ser humano, sabe? Apostar na vida, Sim. apostar na construção de projetos, né, que possam ser projetos de fato, de evolução, mas feitos não artificialmente. A reforma íntima, guardada as devidas proporções, é assim: eu fujo de tudo, não Exato. enfrento nada, finjo que não estou vendo nada, e de repente eu estou Uhum. defendendo o Uma nazismo, eu caverna estou de defendendo Platão a particular. xenofobia, eu estou Uhum. defendendo vamos dizer, as formas mais opressivas, né? Ou fingindo que não existe, dando ali a minha esmola, a minha contribuição material, como se isso bastasse para resolver o meu problema. Ou seja, é a visão de caridade mais é, é, alienadora e Uhum. mantenedora da realidade, do status quo, quando, na Sim. verdade, o nosso compromisso tem que ser com a transformação, né? O aperfeiçoamento dos nossos sistemas sociais, da nossa legislação, dos modos de produzir a vida, dos nossos compromissos, vamos dizer assim, desse respeito, né? De entender o papel da República. Eu estou trazendo o tema da democracia porque ele fundamentalmente é dizer assim: Sim. a vida tem que incluir todos, não dá para uns ficarem de fora. E quando as limitações da vida, seja pelas deficiências físicas, seja por uma deficiência mental, seja por uma situação de envelhecimento, enfim, por algum motivo, né? Cabe a nós, Exato. juntos, construirmos formas solidárias de proteção. Por isso que o Exatamente. Estado é fundamental, por isso que Por a isso que sociedade é fundamental, a família é fundamental, e as comunidades espíritas precisam entender que elas são parte disso tudo, não um lugar alienado dessa realidade.
Por isso que política, né, Arthur? Por Política isso que a no política, com P seu maiúsculo, é sentido tão mais profundo. fantástica para transformar a vida. É, exatamente. Querido, nós temos 2 minutos. Viu como passou rápido? Eu sempre digo aqui, as pessoas ficam com medo. Ah, será que vai... Quando a gente vê, já acabou. Não, olha, quem me conhece sabe que tempo para mim não é um problema. O problema é para quem está conversando comigo, porque eu falo demais. Capaz. Olha, eu estou realmente muito agradecida a ti. Eu percebi toda a tua função para conseguir esse nosso horário. Eu estou realmente muito, muito feliz, muito agradecida. Eu acho que, quem sabe, a gente um dia ainda volta a conversar de novo. Temos aí alguns seminários sendo agendados, né? Quem sabe podemos ainda fazer um vídeo ao vivo. Sim, presencial. Bora. Ah, eu acho que eu já estou Eu fico à sua sonhando. disposição. Eu sei que assim, eu estou numa fase. Aliás, eu sempre brinco, né? Eu estou numa Sim, fase, mas na verdade essa fase não não passa nunca, né? passa, De eu sei, eu muitos sei. compromissos, de muitas responsabilidades Não te profissionais, preocupa. né? Mas assim, eu fico à disposição. É sempre um prazer dividir espaços que fazem as pessoas refletir. Eu não sou portador de verdade, não quero ter sido desrespeitoso com ninguém que está nos acompanhando, de hipótese Muito alguma. gentil. Mas, assim, não dá para deixar de falar também aquilo que vem do coração, aquilo que a gente tem refletido, a gente tem pensado. E quero fazer um convite para quem está nos acompanhando. Eu, junto com outros dois companheiros, o Mauro Espínola e o Ricardo Nunes, que você já entrevistou aqui, Sim, dois os queridos dois. amigos do CPDOC, da CEPA, Sim, nós organizamos a coleção Espírita Livre Pensar. Ela é uma coleção que está sendo produzida em 4 línguas, olha né, que lindo. português, espanhol, inglês e o francês. Né? Nós já temos 6 livros publicados, mais 2 da primeira série, que são Fundamentos do Espiritismo, estão disponíveis para download gratuito, são e-books, livros bem legais, Que né, na legal. página da CEPA. Eu Vem vou aí a deixar o segunda link aqui. temporada, é igual, né, o Netflix da vida, a gente está começando a organizar uma segunda temporada. Nosso projeto é uma produção de 4 séries de 8 livros cada, Que né? lindo. Eu vou deixar o E link aqui. divulgando o pensamento livre, pensador, Sensacional. progressista. Arthur, Então vai fica o cair convite. em 30 segundos. Querido, um grande beijo. Eu Um grande agradeço abraço. mais uma vez. Vou deixar o link aqui do site da CEPA para as pessoas poderem acessar e fazer. E Agora até uma vai para a tua próxima. reunião, que eu sei que o negócio ainda vai longe. Vai longe, sim. Um grande beijo, querido. Grande beijo. Vai Até a cair próxima. agora. Tchauzinho.